Sejam todos bem-vindos ao Metaverso e Entretenimento. Eu sou o Noel Gonçalves e no vídeo de hoje eu vou fazer a minha análise com spoilers dos 4 primeiros episódios da terceira temporada de Invencível. Esse é o seu melhor? Eu nunca mais vou trabalhar pra você de novo. Agora acabou! Malta, temos que admitir que esta terceira temporada começou muito bem. Foi um começo incrível que me deixou muito animado. No começo do primeiro episódio nós podemos ver o treinamento do Invencível. E isso foi uma coisa que a série conseguiu deixar melhor do que é nos quadrinhos, porque eles acrescentaram mais coisas ao treinamento. E isso é porque o Ciso está a fazer de tudo para deixar o Invencível mais forte para ele conseguir enfrentar os Viltrumitas e todas as outras ameaças à Terra, não é? Porque o Invencível é o herói mais poderoso da Terra atualmente, mas ele ainda pode ficar mais poderoso e tem que ficar mais poderoso para enfrentar as ameaças que vêm pela frente. E por exemplo, uma dessas ameaças é o Conquest, que é um Viltrumita muito forte, que aparentemente vai ser o vilão final desta terceira temporada. E ele vai vir para a Terra para iniciar a invasão Viltrumita e para tentar eliminar o Mark, não é? O Invencível, já que ele recusa-se a cumprir as ordens do Império Viltrumita. E se a luta deles for igual à que é dos quadrinhos, malta, vai ser uma luta muito épica e eu quero muito ver isso neste final de temporada. Ainda no primeiro episódio, nós também podemos ver o Mark e o Rex a saírem em uma missão, onde eles encontram dois irmãos gêmeos que vieram do futuro, chamados Dropkick e Fight Master, que estão a roubar a Declaração da Independência. E a história deles os dois é bem interessante e ela começa neste primeiro episódio e depois é concluída no quarto episódio, onde nós descobrimos as razões de eles estarem a fazer aquilo. Mas isso aí eu vou falar mais para a frente no vídeo. Basicamente, eles os dois conseguiram escapar porque o Multiple, o irmão da Duplicate, interrompe a luta para tentar matar o Rex, porque ele culpa o Rex pela suposta morte da Duplicate. E esta participação do Multiple neste episódio serve para a Duplicate revelar que está viva e para ela voltar para os Guardiões. E além disso também desenvolve a história da organização criminosa conhecida como a Ordem, que o Multiple faz parte. Além do Multiple, quem também faz parte da Ordem é o Titã e o Sr. Liu. E nós podemos ver que no terceiro episódio o Sr. Liu exige que o Titã liberte o Multiple da prisão porque ele está preso no seu território, no território do Titã. E o Sr. Liu exige que o Titã liberte o Multiple porque ele é um dos seus melhores assassinos e é um desperdício ele estar preso. E esta história desta organização criminosa ainda tem muita coisa a ser explorada no futuro da série, ou talvez em uma futura série spin-off dos Guardiões do Globo. Eu gostaria de ver esta série spin-off e nela eles poderiam explorar e desenvolver mais deste universo tão rico em personagens interessantes. Já que eu falei dos Guardiões do Globo, agora vou falar da cena deles no primeiro episódio, onde nós podemos ver a equipa reunida como uma família depois de muito tempo. E esta cena é muito interessante porque nós temos a volta da Duplicate, não é? E também temos a volta da Encolhedora. Agora falando especificamente em relação à Encolhedora, ao longo dos 4 primeiros episódios nós podemos ver que houve uma aproximação entre ela e o Rex e talvez este seja o início de um romance entre os dois. Eu acho que isso seria bem interessante de ver na série. No primeiro episódio também tivemos o ataque do Dr. Sísmico, onde nós vimos que os personagens subestimaram-o, mas ele provou que está a evoluir com as suas derrotas e está cada vez a ficar mais forte e mais poderoso, tornando-se assim uma ameaça global. A parte mais interessante desta cena é quando o Asa Negra 2 e o exército de Reanimanes aparece para salvar os heróis a mando do Ciso, não é? O que deixa o Invencível muito irritado com a situação porque o Ciso está a utilizar os vilões como armas mesmo sabendo o que eles fizeram anteriormente. E aqui a série acertou em cheio em mostrar uma cena do Rick a sentir dores depois do que Sinclair fez com ele. Porque isso serve para deixar o Mark mais irritado com o Ciso, porque ele de certa forma está a deixar os vilões livres depois do que eles fizeram. E toda esta construção que tivemos no primeiro episódio levou à luta épica no segundo episódio do Invencível contra o Ciso. E o mais interessante disto é que ambos estão certos e errados ao mesmo tempo. Eles, para superar o que vem pela frente, os vilões, os inimigos que vêm pela frente que querem destruir a Terra, eles vão ter que se unir novamente. Isso aí vai ser interessante ver eles a unir-se por um bem maior.
Além disso, o roteiro deste segundo episódio foi muito bom porque eles conseguiram conectar o passado do Cissa, a história de origem dele, com o que estava a acontecer no presente da série. Já que estamos a falar do passado dele, a cena do Cissa a segurar a porta para impedir que o gás saísse foi mais heroica na série do que é nos quadrinhos e eu gostei dessa mudança. Além disso, aqui nós também descobrimos como é que o Cissa aprendeu que tinha que escolher entre ser um homem bom ou ser aquele que salva o mundo, porque não dá para ser os dois. Aqui nós descobrimos como é que ele aprende essa lição. E a luta do Invencível contra o Cissa também acaba afetando os Guardiões do Globo, porque eles acabam se separando, porque uns concordam com o Cissa e outros concordam com o Invencível. E a família que se juntou no primeiro episódio acaba se separando novamente. E agora falando do Mark e da Eve, eles finalmente assumiram o amor que tinham um pelo outro e começaram um relacionamento romântico. Ainda bem, toda a gente já sabia que eles gostavam um do outro desde a primeira temporada, eles só estavam a perder tempo. E este relacionamento ainda vai ser muito importante no futuro desta série animada. Já que estamos a falar de um casal, agora vamos para o outro, não é? No início do terceiro episódio nós podemos ver a história do casal de vilões Cabras Tirano e Magmaníaco. E ela até que é bem interessante porque mostra um outro ponto de vista diferente na série, mostra o ponto de vista dos vilões. E estes vilões até que são bem interessantes porque dá para ver que eles estão arrependidos e eles querem mudar de vida, só que não conseguem. E depois veem no crime a sua única chance de sobreviver. Neste terceiro episódio nós também podemos ver o Oliver dar um fim nos Gêmeos Mollers e isso basicamente é o que um anti-herói faria naquela situação. E isso leva a um diálogo muito importante dele com o Mark sobre o que é certo e errado. E este diálogo na série foi reduzido, diferente do que é nos quadrinhos, porque eles talvez queiram usar parte deste diálogo mais para a frente na série. Ou talvez eles tenham achado que o diálogo dos quadrinhos fosse muito pesado para pôr na série. Mas eu acho que não. Seria bem interessante ver parte deste diálogo, a parte que faltou, mais para a frente na série. O terceiro episódio termina com Angstrom Lee a espionar o Mark e a sua família. E isso prepara o caminho para a Guerra Invencível, que é um arco muito interessante nos quadrinhos e que está prestes a ser adaptado para a série. No quarto episódio nós tivemos dois arcos muito bons. No primeiro tivemos a continuação da história dos dois irmãos gêmeos que vieram do futuro e neste episódio eles pediram ajuda ao Invencível. E isso levou o Invencível em uma trama que o obrigou a ter que dar um fim em um inimigo no futuro, que no presente da série é seu amigo. E isso faz com que esta trama de viagem no tempo seja muito doida, mas ao mesmo tempo seja muito interessante. No segundo arco do episódio nós tivemos a fuga incrível do Alan, do Omni-Man e do Battle Beast, da prisão dos Viltrumitas. E nesta fuga eles tiveram que lutar contra dois Viltrumitas e foi uma luta épica. E eles humilharam os dois Viltrumitas, foi uma luta insana, malta. Eles amassaram os dois Viltrumitas. E depois de tudo isso, o episódio termina com o Omni-Man a revelar para o Alan que os Viltrumitas estão à beira da extinção e por causa disso eles têm uma chance de os vencer. Eu vou voltar-me a repetir, malta, o começo desta terceira temporada foi muito bom, estes 4 primeiros episódios foram muito bons, foram incríveis e esta série animada ainda tem muito potencial, muita coisa a ser explorada e está muito boa. Malta, por hoje é tudo, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram do vídeo deixem o like, é a maneira de saber que vocês gostam deste tipo de conteúdo, deste tipo de vídeos. Se não forem subscritos, subscrevam, malta, e ativem o sininho das notificações. Se quiserem podem deixar nos comentários a vossa opinião, ou alguma sugestão, ou alguma pergunta sobre o vídeo, que eu quando puder eu respondo-vos. E até podem me dar sugestões para outros vídeos, malta. Espero que tenham gostado, obrigado por tudo, o vídeo fica por aqui. Foi!